Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui com mais um anime do nosso final de temporada, da temporada de Spring. Porque tá Spring aqui pra não esquecer que é primavera. O Thunder sabe em japonês. Eu não sei como é japonês, primavera em japonês, não faço nem ideia. Mas agora vamos falar do anime da galerinha, do anime famoso dessa temporada, que foi, assim, uma explosão de fãs e uma loucura, o novo Dragon Ball. Não é o novo Dragon Ball, é apenas North God. E, bem, eu acho que vocês vão me odiar bastante nesse vídeo, mas, obviamente, eu serei, ou tentarei ser, muito coerente com as minhas análises e com as minhas propostas aqui pra vocês, tá bom? Então, não me odeiem, eu quero entender junto com vocês Thor of God, porque, vamos combinar assim, né, pra quem gosta de Thor of God, foi difícil de entender, foi difícil de pegar as informações, porque muitas dessas informações parecia que nem existia aqui. Mas, antes disso, avisando vocês que fazemos live todos os dias na nossa Twitch de segunda a sexta, então o link vai estar aqui na descrição, e lá a gente faz essas gravações, tem também animes que a gente assiste, né, fazendo react, jogos que também jogamos, então acompanha nosso trabalho lá também, porque pelo menos lá o contador de inscrito não tá diminuindo, e não é porque as pessoas estão me odiando, é porque o YouTube por algum motivo tá tirando inscritos do canal, ele gosta de mim, né? Mas agora eu sei que nesse vídeo vocês vão se desinscrever porque eu vou falar mal do anime da temporada do Jovem Dinâmico. Pra falar bem a verdade, e obviamente antes de nada mais, vamos apresentar Thor of God. Thor of God, ele tenta falar a história do Ban, que ele é um garoto que por algum motivo tá numa masmorra e ele consegue sair dali e tenta ir atrás de uma garota chamada Rachel, e pra isso ele vai ter que subir a torre do Deus, a torre do God, né, onde ele vai ter que passar por uma série de etapas, uma série de desafios para conseguir ascender a torre e encontrar ela, porque a Rachel, por algum motivo, ela quer encontrar e ver as estrelas, ela quer se tornar uma estrela, ela quer ver estrela, e aí ela precisa subir na torre. Cara, essa premissa de Thor of God, ela já começa um tanto estranha, vamos dizer assim, porque quando você tem, digamos assim, um objetivo subjetivo, vamos dizer assim, onde o objetivo do personagem é fazer algo que a gente não sabe, aquilo, ou passo a passo daquilo que ele tem que fazer, geralmente tem que importar. De alguma forma, você tem que fazer esse objetivo ser conversado, ser entendido, ser refletido, reflexivo, ele tem que ter alguma valia dentro do seu roteiro, dentro do seu passo a passo, dentro dos personagens. E não é isso que acontece. O Thor of God, ele tem um problema seríssimo de esconder informações. Desde o primeiro episódio, e até o último episódio, inclusive, sem dar muitos spoilers, ele meio que reconta a primeira temporada inteira no ponto de vista de uma outra pessoa, e isso ajuda a entender algumas deficiências de Thor of God. Ele tem esse problema de você chegar, você começa a entender quem é um Ban, você começa a entender quem é a Rachel, aí você tem o primeiro desafio, aí já te joga pro segundo desafio, aí já aparecem outros personagens como o Kun, como o Uraki, aí no terceiro desafio o cast de personagens explode de gente, aí você começa a ter essa fragmentação tão grande pra onde a obra quer olhar e pra quem e o que ele quer contar, que você começa a ficar perdido. Não perdido porque o anime é complexo, ou, sei lá, como, por exemplo, Psycho Pass, como Kado, ou obras assim que elas são difíceis de você absorver porque existem muitas informações e as informações são complexas. Não, ele tem falta de informação. É como se você estivesse tentando montar um quebra-cabeça de 10 mil peças e muitas daquelas peças que são peças-chaves para você conseguir montar alguma parte daquele quadro, elas não estivessem ali. Então fica confuso, fica fragmentado, e esses problemas eles são muito recorrentes em Thor of God, por alguns motivos. Primeiro, quando ele começa a introduzir personagem, Thor of God fez um negócio muito louco, que eu nunca vi na minha vida algum anime fazendo isso, que ele não entrega o começo do objetivo do personagem. Por que aquele personagem existe? Vou dar um exemplo pra vocês. Quando entramos em Black Clover, a primeira coisa que a gente sabe de Black Clover é:
olha, esse é o Rei Mago, ele tretou com esse Rei Demônio, ele ganhou do Rei Demônio e salvou o mundo. Aí quando Clovis, né, eu chamo Clovis de Clovis, não é Asta, é Clovis, ele começa a gritar, Mada, Mada, eu quero ser o Rei do Mago! Aí você entende porque ele tá gritando aquilo e porque ele quer aquilo. Porque ele é um cara fodão. Ele viu o rei dos magos fodão, e ele falou, caralho, eu quero ser fodão que nem ele. Eu vou ser esse cara. E aí você entendeu que ele salvou o mundo. Aí você fala, ah, ele quer ser um cara grandioso, um cara desse jeito. Você fala, pô, legal, show, maravilha. Aí você vai em Torfgod e fala, bem, o que você quer fazer subir na torre, Ban? Ah, eu quero encontrar a Rachel. Ah, legal, bacana, você gosta dela. Tá bom, Rachel, o que você quer quando você quer subir a torre? Ah, eu quero ver as estrelinhas. Mas quando você sobe a torre, você vira um deus. Ou provavelmente você vire um deus. Ah, não, mas eu só quero ver a estrela. Ah, beleza, ok, tá bom. Então, com o que você quer fazer subir na torre? Ah, eu não vou contar. Sasuke genérico, o que você quer fazer subir na torre? Não vou contar. Ah, Oraki, o que você quer fazer subir na torre? Ah, eu quero dar porrada. Bom, legal, bacana. Pelo menos alguém coerente aqui. Então você começa a ver os objetivos dos personagens, e eles nunca estão palpáveis, vamos dizer assim. Sempre está faltando informação, sempre está faltando alguma informação que liga e conecta o princípio do personagem, o seu objetivo, o porquê ele está ali, o porquê ele está fazendo essas ações, porque isso desencadeia uma série de incoerências e faltas de conversa quando você tem um personagem fazendo alguma ação e cometendo alguns delitos. Então quando ele trai alguém, quando ele mata alguém, quando ele tem algum valor em sua ação, um valor moral em sua ação, que você faz um peso se aquela ação ela é coerente ou se ela faz sentido pelo objetivo final dele de subir a torre, de chegar no topo. Por exemplo, em Fate, quando você tem os personagens sendo introduzidos para a Guerra do Santo Grau, eu vou usar o Fate Zero, que é muito bom em fazer isso. Você começa a entender quais são os objetivos e as morais, né, a moral de cada um desses personagens logo no começo. O que o Kiritsugu quer, o que o pai da Arin quer, o que o Kirei quer. Você consegue entender e ficar muito palpável para quando um personagem vai cometer alguma ação que meio que vai equilibrar o ponto dele agir pro seu objetivo ou agir em prol de algum outro personagem, que você consegue entender o que ele quer fazer. Você consegue entender aquele personagem. Em Tower of God não existe isso. Ou existe uma ideia muito branda do que deveria ser isso. E aí você se sente confuso, você não consegue se conectar a esses personagens, porque o que ele diz não parece ter respaldo no que ele faz. E aí você meio que tem que ficar acreditando em cada um deles, mas sem de fato ter um peso ou uma explicação para aquilo. É estranho. É muito estranho. E não é como se a obra não tentasse fazer isso. Só que ela tenta fazer, e cada vez que ela tenta explicar, em algum momento a obra, ou um personagem chega e fala, eu não vou contar o meu objetivo. Você fala, mas peraí, como que eu vou entender ou me importar com o que você quer falar, do que você quer fazer, se você não me explica? Tower of God tem seríssimos problemas de explicar o mundo, de explicar personagem, de explicar estrutura, regra, power level, tudo. Tudo parece que ele sempre tá escondendo da gente. Ele não quer que a gente saiba dessas informações. Quando, por exemplo, chega o juiz e fala, ah, existe essa situação aqui que tá rolando. Ah, mas o que isso significa? Ah, eu não vou contar. Sabe, tem alguns diálogos que eu fiquei tiltado, inclusive. Porque quando um juiz estava falando com o outro, você tinha um diálogo tão bem manuseado para eles nunca falarem o que a gente precisa saber, ou que o diálogo faria sentido para esses dois caras que estão naquele contexto, que são duas pessoas que manjam do que estão rolando debaixo dos panos, dele não falar pra gente. Então a gente, como espectador, é como se os caras estivessem fazendo um teatrinho para eles não contarem o que eles sabem um pro outro, que seria coerente eles terem aquela conversa. É bizarro! É bizarro como eles conseguem esconder essas informações. Ou até mesmo quando eles começam a falar sobre Jahad, ou sobre a torre, você não sabe nem o contexto do mundo, você não sabe onde aquela torre tá, o que aquela torre significa, o que é Jahad, quem são as princesas. Você pode entender o contexto não, o que são, mas não o seu contexto, não para que serve, como funciona. É perdido. As informações são tão fragmentadas que é difícil você entrar e
conseguir se importar com as informações de Tower of God. Eu senti isso do começo ao fim. E ainda mais, um outro agravante pra isso acontecer é quando você vê claramente que muito da sua staff tá perdida. Tem muitos momentos onde o roteiro tá tentando te contar uma coisa e o diretor tá querendo mostrar outra. Então, por exemplo, quando você tá passando uma informação importante pelo seu texto, você vê o diretor jogando a câmera pra um personagem fazendo uma piadinha. E meio que pra aquilo perdendo a relevância. Um personagem tá falando como funciona o Shin-Soul lá, o poderzinho do mundo. Aí, no mesmo momento, você tá tirando a tela, mostrando outra coisa que não faz sentido. Ou, eu quero perguntar um negócio pra você, o juiz. O que é um irregular? Se eu não me engano, era isso que o Ban tava querendo perguntar, um dessas cenas. Bem, um irregular é... o teste acabou! Não há tempo, irmão! Não há tempo pra explicação! Então, a todo momento, em todos os episódios, eles ficam criando inconveniências pra contar a sua história. E isso é chato. Isso é insuportável. Porque não dá pra você continuar numa obra que ela fica meio que escondendo as coisas de você. E não é escondendo, digamos assim, informações muito importantes para os plot points da obra, para alguns twists, ou algumas situações ali dentro que sejam vitais para quando você ter aquela informação e falar: agora eu entendi, agora eu saquei. Não, são informações básicas. É como se você estivesse tentando jogar um jogo super complexo sem ler o manual. Aí você vai testando ali e você vai ficando cada vez mais perdido. E é meio complicado. É meio estranho. Sei lá, joga Minecraft no Ultra Hard sem você saber o que é Minecraft. Aí você vai morrer de fome porque você não sabe nem craftar uma espadinha. É mais ou menos isso. E é bizarro como Tower of God, ele se quebra muito por conta disso. Muitas das pessoas que já acompanham o mangá, que amam o mangá, falam que esse começo já é problemático por si só. E aí o anime, ele conseguiu esconder tantas informações e cortar tanta coisa que é normal se sentir confuso. E isso é ruim. Um anime, ele não deveria meio que me punir por tentar entrar nele e eu ter que ir pro mangá pra tentar entender alguma coisa. Isso não é certo, isso não é válido. E é meio triste. Eu realmente fico triste, cara, porque no meio disso tudo, eu imagino que devam ter boas leituras. Eu imagino que devam ter bons personagens, mas eu não consigo ter tato disso. Porque, inclusive, olha que bizarro, os dois personagens que importam, que é o Ban e a Rachel, que são os personagens, vamos dizer assim, principais, e é o começo do início da narrativa, eles são dois personagens não funcionais. Porque você tem a Rachel, que ela deve ter algum bom motivo pra fazer todas as suas ações, que não conta pra gente, e faz sentido ela não contar, mas não dá o certo valor para suas ações, porque ela está disposta a fazer um monte de coisa errada pros seus objetivos, então provavelmente ela deve ter um puto objetivo ali atrás, mas você não sabe palpar ele, porque a obra não te dá nenhuma informação sobre, te dá alguns processos, mas esses processos não parecem se conectar a nada, e do outro lado você tem um Ban, que é um personagem completamente reativo, que ele não faz nada por mérito, ou por querer fazer. Essa primeira temporada foi ele literalmente conseguindo passar no meio dos testes, onde ele estava sendo carregado como uma mochila, ou onde ele não fazia absolutamente nada e estava sendo só tragado pro roteiro. O roteiro precisa que você faça isso, então você vai lá e faz. Ele sempre é um recurso de roteiro. Não tem problema em existir personagens assim. Só que pra Tower of God, um personagem desse não funciona. Mas Thunder, a gente tem que lembrar no world building. Que world building? Tipo, sério, eu não sei nem aonde se situa cada coisa. Eu não sei nem pra que serve cada coisa. Que o tipo de world building é esse? Então, por mais que Tower of God seja amado, seja idolatrado pelas pessoas, é o novo anime high top level que as pessoas vão esquecer quando essa temporada acabar, mas enfim, assim como, sei lá, Slime, Tate no Yusha e outras obras que caíram no gosto da galera e na temporada seguinte ninguém mais falava dele,
Tower of God provavelmente teve esse problema, onde a produção não soube trabalhar o material original ele já tinha alguns probleminhas quanto a essa construção de informações, e aí a gente teve um anime que, depois de 12 episódios, foram 12, 13 episódios, eu não me lembro, eu olhei pro seu final e eu falei, pra quê? Tipo, pra quê? Pra que eu vou continuar? Pra que eu vou entrar nele? Não é que eu esteja falando que você não possa gostar de Tower of God, muito pelo contrário. Mas se você entrar nele e ter toda essa confusão, eu não sei se vale, e se tem alguma validade, você meio que entrar numa obra pra ficar 3 episódios confuso. Então, eu não acho que é uma boa experiência. Eu não acho que é uma boa forma de você entrar num anime, de você entrar numa história, porque depois desses 13 episódios, eu me senti meio vazio e muito triste, porque eu queria entrar em Tower of God, eu queria entender porque as pessoas gostam de Tower of God, e quando eu entro em Tower of God e eu olho tudo isso, ele só me parece confuso demais, eles não souberam contar essa história, e é triste ver uma obra que poderia ter algum potencial, poderia ter bons personagens, poderia ter alguma coisa, mas não conseguiu passar isso pra mim. Não conseguiu, nem pra mim, nem pra muitas pessoas. É meio triste. Eu realmente fico triste. Eu gostaria de entender mais sobre Tower of God, mas o seu anime, ele não fez um bom trabalho pra isso. É meio triste. E, bem, pelo menos a gente teve uma coisa muito boa aqui no meio, que é o Kevin Penkin trabalhando novamente. E pelo menos fizeram um trabalho muito melhor com o trabalho dele aqui do que em Tate no Yusha, onde, tipo, olha, vai rolar uma porrada muito louca, aí coloca uma música de Slice of Life de taverna. Você... Poxa, velho, sério? O Kevin Penkin é um dos compositores mais incríveis que a gente tem na atualidade. O cara é um gênio da música pra fazer aquele trabalho, pra encaixarem a música dele de uma forma bem ruim, como fizeram em Tate no Yusha. Pelo menos aqui não. Aqui eles encaixaram muito bem. Kevin Penkin é um baita de compositor e se você pegar só a trilha sonora dele, é magnífica. Então eu fico muito feliz que de alguma forma Tower of God conseguiu me acrescentar alguma coisa, que é me trazer mais um trabalho de um compositor que eu amo. Eu amo Kevin Penkin e o trabalho dele é fantástico. Eu tô louco pra sair logo o trabalho dele pra eu conseguir ouvir todas as músicas de Tower of God, porque elas são fantásticas, cara, fantásticas. E é isso, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Tower of God, deixa aqui na descrição. Nesse vídeo eu trouxe um pouco mais de spoilers, vamos dizer assim, porque eu queria comentar alguns pontos específicos da obra que meio que acaba entrando na ideia de você ter acompanhado algumas coisinhas, mas se mesmo assim você quer continuar acompanhando, ou no caso quer acompanhar, esse vídeo não vai te estragar a sua experiência, só vai explicar algumas coisinhas que eu acabei de falar, como essa confusão toda que a sua Steph tem em sua história. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Se você quiser compartilhar com todo mundo, ficaria muito agradecido. E também ficaria muito agradecido se você pudesse se inscrever no canal pra gente continuar perdendo inscritos, porque o YouTube tá tirando inscritos há muito tempo da gente. É algoritmo maravilhoso, né? E é isso, eu vou ficando por aqui, um bom anime e até o próximo vídeo.